meus amores do quarto ano, mais uma aula de língua portuguesa, né? E aí, como nós estamos vivenciando esses momentos juntos, separem o materialzinho, seus lápis, suas borrachas, e aí o livro, e em alguns casos a gente vai precisar também do nosso caderno, tá bom? Vamos lá? Meus amores, ainda no nosso capítulo 8, nós vamos trabalhar o mistério dos adjetivos. Como é que eu consigo encontrar adjetivos em alguns textos ou dentro de algumas frases? Vocês sabem o que são adjetivos? Vamos descobrir? O que são adjetivos? Vamos descobrir este mistério com a turminha dos detetives do Prédio Azul. Adjetivo é a palavra que acompanha ou modifica o substantivo para indicar sua qualidade, estado e condições. Vamos ver alguns exemplos. Homem bom. A qualidade, né, a indicação, o estado de como aquele homem é, ele é bom. Tanto pode vir depois do nome substantivo, né? A qualidade pode vir depois, como a qualidade também pode vir antes. Bom homem, homem bom ou bom homem. A palavra homem é o substantivo. O substantivo nós já vimos na aula do capítulo 7, né? Substantivos são todas as palavras que dão nomes a seres. Cadeiras, mesas, pessoas, né? Animais, objetos. Então, todos os tipos de palavrinhas que dão nomes podem ser considerados substantivos. E a gente já viu isso na aula passada. E nós temos aqui, ó, mulher grande ou grande mulher. O adjetivo, a qualidade como aquela mulher é, pode vir antes ou pode vir depois da palavra, do substantivo. Como você está percebendo, o adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo, mas geralmente vem depois. O adjetivo pode ser simples, formado por uma só palavra. Por exemplo, vestido vermelho. Vestido é o objeto, é o substantivo. E vermelho é a qualidade do vestido. Qual é o vestido? Tá certo? A cor do vestido. Ou pode ser, né, uma qualidade que a gente chama de composto, né? Duas palavrinhas, formada por duas palavras. Por exemplo, vestido vermelho claro. A cor do vestido é vermelho, mas não é qualquer vermelho. É um vermelho mais claro, certo? Poderia ser azul escuro, né? A rosa claro. Então, de acordo com o que cada intenção do substantivo. Adjetivo. Adjetivo é uma palavra que nos dá as características de um substantivo. Estas características podem ser uma qualidade, um defeito ou a maneira de ser. Como, por exemplo, uma pessoa pode ser bonita, pode ser mentirosa, mal educada, certo? E aí, a palavra pessoa é o substantivo. E aí, bonita é a qualidade, mentirosa é um defeito. E aí, mal educada é um modo de ser, tá bom? Poderia ser só educada, né? Que seria a parte também da qualidade. Então, vamos observar estes tipos de classificações dos adjetivos. Flexão de gênero. A gente também já viu na aula do capítulo 7 o que seria gênero. Gênero é masculino e feminino. Também existe o número, que é singular ou plural. Neste caso, nós temos o gênero dos adjetivos, né? A qualidade dos adjetivos aí, se é masculino ou feminino. No que se refere ao gênero, a flexão dos adjetivos é semelhante à dos substantivos. Podem ser do gênero masculino ou feminino. Vamos observar. Honesto se transformou, né, o homem honesto. Quando vai para o gênero do feminino, ficaria mulher honesta.
Observe que o final apresenta terminações com O no masculino e terminação com A no feminino. Para esse, nós temos também uma explicação. Homem corrupto, mulher corrupta. E temos também aí o finalzinho das palavras, né? Quanto ao gênero masculino ou feminino. Dependendo da forma que assumem os adjetivos, podem ser classificados em uniforme ou biformes. Nós vamos ver um pouquinho aqui sobre esses dois tipos. Adjetivos uniformes ou biformes. Quanto ao gênero, se é masculino e feminino, nós vamos observar os uniformes ou comuns, que a gente pode considerar. Quando tem a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Vamos ver um exemplo. O carro é azul, ou a flor é azul, ou o menino é feliz, ou a menina é feliz. Observe que a palavra azul, a qualidade do carro, foi a mesma qualidade para a flor. Porém, o carro é masculino e a flor é feminino. Foi utilizada a mesma palavra para a sua qualidade. A palavra azul. Azul foi usado tanto para o masculino quanto para o feminino. Vamos observar aqui neste outro exemplo do menino. O menino é feliz. Menino está no masculino. Quando eu transformo para o feminino, a menina é feliz. A palavra feliz não sofreu modificação. Então, estas palavras que não sofrem modificações de acordo com o gênero são chamadas de uniforme. É uma única forma para os dois tipos. O uniforme já vem dizendo de única forma, tá bom? Geralmente, os adjetivos terminados em E, I, M e Z são adjetivos uniformes. Então, geralmente, quando você encontrar uma palavrinha terminada em E, ou em L, ou M, ou Z, eles são uniformes. Veja aqui o exemplo. A palavra azul terminou em L. Então, quando tem uma terminaçãozinha em L, quer dizer que é uniforme. Sempre, tia? Não, não é sempre. Geralmente isso acontece. Certo? Olha que a palavra feliz terminou em Z. Então, é um dos casos que a palavra se torna adjetivo uniforme, porque é uma palavra que é uma forma única para o masculino ou para o feminino. Agora, os adjetivos biformes. O que são eles? Então, se uniformes foi único, biforme são para duas, tá? Duas palavrinhas diferentes. Então, ela vai sofrer alteração no final. Uma forma para o masculino e outra para o feminino. Por isso, chamado de biformes. Duas formas. O Paulo é louco ou a Maria é louca. Observe que o Paulo, quando foi falar da palavra louco, terminada em O, para transformar em feminino, chamando Maria de louco, né? Seria louca. Maria é louca. Então, no final, trocamos aqui o O pela terminação A. O cão é bravo ou a cadela é brava. Observe que a palavra bravo, pela qualidade do cachorro, foi transformado na qualidade para cadela. Então, adjetivos biformes quer dizer que existem duas formas para a classificação do substantivo, né? Para a qualidade do substantivo. Os adjetivos uniformes possuem uma única forma para o masculino e feminino. Observe aí, eu circulei, né, a palavra feliz, para que vocês observassem que tanto para menino como para menina tinha a mesma terminação.
Os adjetivos biformes apresentam uma forma para o gênero feminino e a outra para o gênero masculino. As formas do feminino são marcadas pelo acréscimo do sufixo ou, né, o a ao radical. Por exemplo, o atleta brasileiro ou a atleta brasileira. Observe que a palavra atleta continuou sendo a mesma. O substantivo aqui, nesse caso, não mudou. O que mudou foi o adjetivo, nesse caso aqui, não mudou. Nesse caso aqui, observando só a mudança no finalzinho aqui da palavrinha brasileiro e se tornou brasileira. Esse tipo de adjetivo aqui, a gente chama de adjetivos pátrios, porque eles determinam o local onde a pessoa mora. Atleta poderia ser um atleta dos Estados Unidos, né? Poderia ser um atleta da China, mas aqui nesse caso é um atleta do Brasil. Então, se é o atleta brasileiro, é um atleta homem. Se o atleta é brasileira, é mulher. Então, nesse caso, o radical mudou aqui totalmente o significado, né, a terminação do sufixo eiro, né, ou eira, que era a terminação de brasileiro ou brasileira. Os adjetivos pátrios, né, nós vamos observar aqui, indica a nacionalidade ou o lugar de origem do ser, que foi o que eu já expliquei, né? Se ele morava em um determinado local, ele vai ser chamado como habitante daquele local. Por exemplo, quem mora no Ceará é cearense. Quem mora no Brasil é brasileiro. E assim, determinando cada local, tá bom? Nós temos aí os exemplos. Quem mora no Acre é acreano. Quem mora em Amapá, amapaense. Quem mora no Espírito Santo pode ser chamado de duas formas, tá? Espírito Santo, Espírito Santense ou capixaba. E temos essas duas formas. Os adjetivos pátrios também podem ser compostos. Vamos ver aqui. Quem mora na África é afro, né? Afro-americano. A cultura afro-americana quer dizer que é a cultura daquele local, daquele país, né, que os africanos presenciam, vivenciam. América, né, o Américo. Campanha Américo ou América, né? Companhia Américo ou América. Como a gente mora na América, a gente vai colocar também esses adjetivos pátrios para esses determinados locais. Então, pode ser estados, municípios, países, tá? Continentes. E nós temos aí alguns adjetivos que são vivenciados pela gente, tanto observando cores, observando qualidades das pessoas, observando alguns defeitos, tá? Ou mesmo situações vivenciadas no nosso cotidiano. Nós temos vermelho, quente, frio, largo, escuro, laranja, pequeno, falador, tímido, amarelo, lindo, alegre, inteligente, castanho, alto, simpático, feio, verde, magro, trabalhador, azul, baixo, forte e guloso. Que tal a gente fazer um desafio? Não volte a gravação, não volte, hein? Vamos fazer o desafio sem voltar o vídeo. Agora, sem voltar o vídeo, responda. Qual foi a palavra que apareceu anteriormente dentro dos nossos adjetivos, que apareceu na cor preta e que pode completar a frase a seguir? O menino é? E aí, será que você prestou atenção? Não volte, tente responder e aí
Logo depois, se você respondeu e quer ter certeza se você acertou o desafio, você volta e observa a resposta. Observe que eu vou sempre ficar observando se você está fazendo o acesso das aulas, hein? Vou sempre colocar desafios. Este desafio, ele está somente na nossa aula gravada. Na nossa webconferência ele não vai estar, mas eu vou perguntar na nossa web. Quem assistiu a aula vai conseguir responder. Para finalizar a nossa aula sobre adjetivo, nós vamos para as nossas atividades do livro de língua portuguesa. Vamos lá? Adjetivo. No nosso Compreendendo a Língua, nós sabemos que todas as vezes que aparecem o Compreendendo a Língua, representa que no momento nós vamos trabalhar a parte gramatical do nosso livro. Em textos narrativos, como as crônicas, é comum haver palavras que ajudam a destacar características de personagens, objetos, cenários, etc. Nas questões a seguir, você poderá aprender um pouco mais sobre elas. Leia os trechos da crônica, já não se fazem paz como antigamente. A grande caixa foi descarregada do caminhão. E aí? Nós vimos o trecho 1. No trecho 2, à noite, o menino sonhou com a caixa fechada. Qual substantivo se repete nos dois trechos? Ou seja, qual a palavra que está nos dois trechos com repetição e ela é classificada como substantivo? Lembrando que os substantivos são palavras que nomeiam seres, objetos, coisas, cenários, personagens, tá? Você vai pensar aí qual é a palavra que está sendo repetida nos dois trechos. Qual característica se liga a esse substantivo no trecho 1? Você vai pensar qual foi o substantivo que você tirou do trecho 1 e vai ver qual é a característica do substantivo. Qual foi a qualidade, como é que esse substantivo é. E vai escrever aqui. E também o mesmo substantivo que está tanto na frase 1 como na frase 2. Na frase 2 tem outra qualidade do substantivo. Como é que o substantivo está na frase 2. Seguindo o modelo, circule nos trechos as palavras que indicam características e ligue-as aos substantivos que elas estão caracterizando. Na sala, estampas coloridas mostram animais de todos os feitios. Desparafusaram as madeiras, juntaram as peças brilhantes. Do pelo se fazem perucas bacanas. O menino estava boquiaberto. O filho espiava pela fresta da porta, tenso. E aí, qual das 4 opções caracteriza a frase que foi lida anteriormente? Na sala, estampas coloridas mostram animais de todos os feitios. Qual das frases representa a sala de aula? Presta atenção em que está sendo falado estas partezinhas de estampas coloridas. E aí, nós vamos fazer igualmente a elas. Ó. Estampas coloridas, a palavra coloridas, veio aí a representação da palavra estampas. É a qualidade da palavra estampas. E na letra A, desparafusaram as madeiras, juntaram as peças brilhantes. Qual seria o substantivo e qual seria a qualidade do substantivo? Nós vamos fazer do mesmo jeito que foi feito na questão do exemplo. Você vai circular a qualidade e logo depois fazer uma setinha indicando qual seria o substantivo. Por exemplo, desparafusaram as madeiras, juntaram as peças. As peças aqui é o substantivo. Qual é a qualidade das peças? As peças são o quê? Brilhantes.
Então, a qualidade, você vai circular a qualidade e fazer uma setinha para a palavra peças, que é o substantivo. Do mesmo jeito, você vai fazer na letra B, na letra C e na letra D. Circula a qualidade, ou defeito, no caso, né? Pode ser, e depois faz a associação para o substantivo. Adjetivos são palavras que atribuem características aos substantivos. Assim, é possível dizer que os adjetivos ajudam a descrever seres, objetos, lugares. Veja o exemplo. O garoto curioso olhava tenso pela fresta da porta. Como é que o garoto era? Curioso. Como é que o garoto estava? Tenso, né? Então, também é possível dizer que os adjetivos, ao caracterizar o substantivo, modificam. Vejam, o garoto ficou tenso e o garoto ficou calmo. Também poderia ser o contrário. Como é que o garoto estava? Curioso, tenso. Neste caso, a mudança do adjetivo muda também o estado da qualidade, o que é nomeado pelo substantivo. Garoto tenso, garoto calmo. Poderia também ter essa transformação. Com base nos textos lidos, escreva uma frase para cada um dos personagens, utilizando os adjetivos mais adequados. Nós temos aí 3 palavrinhas que são classificadas como adjetivos, né? Eficiente, confuso e encantado. Como é que os técnicos estavam? Como é que a mãe estava? E como é que os alunos estavam? Então, observe sempre que, com base se está no plural ou no singular, o adjetivo também pode sofrer alteração. Se está no masculino ou no feminino, também pode sofrer alteração. Ou pode continuar da mesma forma, como nós já vimos, os adjetivos podem ser uniformes, que é uma forma única, tanto para o masculino como para o feminino, e biformes, que são 2 formas diferentes, uma para o masculino e outra para o feminino. Usando os adjetivos do quadro, complete as frases substituindo as partes destacadas pelos exemplos nos parênteses, como uma única palavra, tá? Nós temos aqui nos parênteses, ó, pai, da selva e garoto. Lembra que eu falei dos adjetivos pátrios, que eles podem identificar os locais onde as pessoas ficam. Existem também esses outros adjetivos aqui, que a gente classifica a quem pertence, a que local pertence. O boneco não fazia coisas o quê? Paterno, felino ou silvestre. Da onde é representação de pai? O boneco não fazia coisas paternas, ou seja, representação, coisas que o pai fazia. O texudo é um animal da selva. Como é que a gente chama o animal da selva? Felino ou silvestre? Ele tinha habilidades de gato. Gato é felino ou silvestre? Se você tem dúvida, você pode pesquisar o que significa a palavra silvestre e o que significa a palavra felino. Eu não vou dizer, tá? Então, você pode fazer essa pesquisa. Os adjetivos podem ser flexionar em gênero e número para que nas frases possam concordar com os substantivos. Biformes, quando possuem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Uniformes, quando é uma forma usada tanto para o masculino como para o feminino. Lá nos biformes, nós temos curioso e curiosa. Uniformes, temos paciente. O garoto é paciente, garoto é menino, né? Homem, masculino. E o feminino veio aí a apresentação da palavra mãe, que também foi usada a palavra paciente. Observe que a palavra paciente não mudou. Ela é uniforme, tanto serve para o masculino como para o feminino. E nós temos as flexões de número, ou seja, o singular e o plural, que pode mudar. Enganosa ou enganosas
exclusiva ou exclusivas no plural. Para saber qual é o gênero e o número dos adjetivos, devemos observar o substantivo, que ele caracteriza, e o artigo que o acompanha. Por exemplo, a garota estudiosa foi bem na prova. Garota está no singular, o A também está no singular, que é o artigo, então, curiosa também ficaria no singular. Já os lápis coloridos, se os, que é o artigo, está no plural, a palavra lápis, ela é a mesma escrita tanto para o plural como para o singular. Então, eu não preciso só observar o substantivo, eu posso observar também o artigo. Os representam que é mais de um, né? Mais de um lápis. Então, se os está no plural, coloridos também precisa ficar no plural, tá? Complete as frases a seguir utilizando a forma adequada dos adjetivos indicados, entre parênteses. Lembre-se de que o adjetivo deve concordar com o substantivo a que se refere. As crianças, observe que o as está no plural e crianças também está. Então, o adjetivo vai ser também no plural. Combinaram o esconderijo do tesouro. Inteligentes. Então, as crianças inteligentes vai ficar no plural. O menino ouviu os barulhinhos. Então, como é que eu vou fazer aqui para transformar? O menino, ele é os barulhinhos o quê? A palavra aqui, barulhinhos, vai ficar como? Engraçado ou engraçados? Observe que, nesse caso, não é o menino que é engraçado, e sim os barulhinhos. O substantivo adequado para engraçado é a palavra barulho. Eram umas pedras. Aí nós temos a palavra grande e redondo. Se a palavra pedras, que é o substantivo, está no plural, então o adjetivo também, que é a qualidade da pedra, deve estar no plural. Pedro ouviu uma história. Os livros que estavam na estante eram, aí nós temos a palavra pesado, mas como os livros, que é a palavrinha que representa o substantivo, o adjetivo deve de acordo com ele, se são os livros pesados. Pedro ouviu uma história. Pedro está no singular, né? Ele é o substantivo, mas aqui nesse caso, a história é divertida. Nesse caso, a palavra divertida, a palavra divertido deveria estar no singular e no feminino, porque é representação de história, e não Pedro. A palavra história, que é, nesse caso aí, a classificação da qualidade de divertido. Emprego de S na formação dos adjetivos. Nós vamos ver agora a posição do S, né, quando a gente vai transformar uma palavra, né, que é considerada substantivo, em um adjetivo, uma qualidade para a pessoa. Complete a informação transformando os substantivos destacados em adjetivos, como no modelo. A criança tinha muito cuidado. Ela era cuidadosa. A palavra cuidado, antes, era dita como substantivo. Nesse caso aqui, quando foi transformada, né, acréscimo do S, né, cuidado, aí colocou o S, e o acréscimo do O, se for masculino, ou o A, se for feminino, você vai transformar em um adjetivo. Você sabia que os adjetivos podem ser formados a partir de outras palavras? Existem várias formas de fazer isso. Na questão a seguir, você vai ver e aprender uma delas. O lanche tinha um gosto bom. Ele era gostoso. Havia caído muita chuva. Era um dia, vai pensar e continuar. Ela tratava a todos com amor. Ela era... A rosa tinha um cheiro bom. Ela era... Então, você vai colocar de acordo com o exemplo aqui, acrescentando SA ou SO no final, tá? Oso ou osa.
Alguns adjetivos são formados a partir de substantivos, por meio das terminações oso e osa. Oso no masculino e osa no feminino. Então, se os adjetivos tiverem essas terminações, sempre serão escritos com S. Então, se as terminações dos adjetivos forem oso ou osa, essa terminação sempre será escrita com S. Transforme os substantivos a seguir em adjetivos, lembrando sempre terminações oso ou osa. Se você for colocar para masculino, oso, e se for trocar para feminino, osa, tá bom? Então, vamos lá. Raiva, ou raivoso, ou raivosa. Jeito, rocha, charme, medo e grande. Certo? No caso do grande, você pode trocar, tirar o caso aqui do E, né? E vai colocar sempre oso ou osa. No caso do charme, você tira sempre o E, coloca oso ou osa. No medo, não precisa tirar, porque já tem o O. Você vai só acrescentar. Raiva, você vai precisar retirar o A para poder acrescentar oso ou osa. E rocha também vai tirar o A para acrescentar oso ou osa. Escolha 2 adjetivos da questão anterior e escreva uma frase com cada um deles. Você vai escolher um dos, aqui adjetivos, escreve uma frase, depois escolhe mais um, escreve outra frase. Então, são 2 frases com 2 adjetivos diferentes. Essa foi a nossa aula de hoje. E espero que vocês também possam ter aprendido tudo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!